Nós estamos aqui no Fórum de Guarapuava e ao nosso lado está a doutora Cristine, ela que é juíza de direito, professora na Faculdade de Guarapuava e também coordenadora da Semana Jurídica. Doutora Cristine, eu gostaria que a senhora explicasse para o telespectador como é que nasceu essa ideia de promover um júri simulado para os alunos do curso de Direito da Faculdade de Guarapuava. Bom, as faculdades de Guarapuava, dentro do curso de Direito especificamente, desde o início do curso, o aluno já começa a trabalhar a prática, é unido a prática ao conhecimento teórico e juntamente também com a interdisciplinariedade entre os cursos. Mas o que aconteceu? Nós fizemos uma semana jurídica, onde foram escolhidos juízes, desembargadores, advogados, promotores, Ministério Público, enfim, todo operador do direito para vir trazer dar essas palestras aos nossos alunos, justamente dentro do nível deles, de terceiro período, que nós temos que até agora, então, palestras que eles já pudessem acompanhar, vivenciar e utilizar e fazer a ligação juntamente com a prática. O júri simulado, como a doutora Simone, que é do Núcleo de Práticas Jurídicas, e a doutora Carme, que é professora, tinham que fazer um seminário especial para o nosso curso de pós-graduação que nós estamos terminando. Elas resolveram, como seminário especial, fazer um júri simulado. E nós aproveitamos, então, a ideia delas, que foi muito boa, e resolvemos fazer isso dentro da Semana Jurídica, até para integrar todos os alunos e toda a comunidade, aqueles que efetivamente quisessem participar, as demais faculdades, enfim. Quanto mais gente viesse prestigiar, trabalhar e vivenciar esse momento, para nós seria muito importante. E é o sucesso total, a casa está cheia, né? Eu queria saber o seguinte, doutora, como é que se espera o resultado, didaticamente falando? Existe um aproveitamento maior? Porque eu creio que são alunos que vão estar simulando um júri aqui hoje. Então, é uma questão didática também, uma forma de o aluno já ir vivenciando isso? Com certeza, todas as pessoas que estão aqui dentro, os alunos, receberam na entrada um roteiro do júri, quer dizer, já estão adiantando alguma coisa para eles poderem acompanhar e saberem didaticamente isso aí, para eles vai ser muito bom. Trabalharam em cima do crime, que vai ser o júri, e então eu acredito que isso aí, positivamente, é muito bom para eles. Então tá bom, doutora, agradecemos aí os seus esclarecimentos e agora você vai acompanhar conosco, então, no início, creio vai haver uma explicação de como é que vai funcionar e você vai poder acompanhar conosco. Obrigada. Aqui, queridos alunos, convidados, especiais também por serem alunos de outras faculdades. O meu maior objetivo, eu acho que consegui atingir com essa Semana Jurídica, que é uma integração entre todos nós. O mundo está precisando dessa integração. Então, eu acho que isso é o maior objetivo que a gente possa ter conseguido alcançar. Semana Jurídica fecha hoje com chave de ouro essa comemoração. A professora Cione Neto, que como meu professor que foi, como grande idealizador das faculdades Curitiba, como grande incentivador para a vinda dessa faculdade para Guarapuava, acredito que aonde ele está hoje, eles devem estar exultando e chorando de alegria, principalmente porque um grande penalista, que antes ainda em vida já doou os seus livros para a nossa faculdade, e com isso, vocês fechando com um júri simulado, tenho certeza que é muito especial. Sejam muito bem-vindos à ideia deste júri, através da professora Carmen, hoje não a juíza, mas a professora, da professora Simone, do Núcleo de Práticas Jurídicas, que veio delas, isso tudo, vem só engrandecer e trabalhar ainda mais, fazendo com que vocês, desde esse primeiro ano, segundo ano de contato, já tenham efetivamente toda essa noção e esse trabalho. Mas fico mais feliz ainda pelo apoio que todo mundo veio dar aqui a esse trabalho. Desejo bastante sucesso em nome da direção da faculdade e que isso aí traga muitos frutos para vocês. Passo a palavra agora para a professora Simone. Senhores, senhoras, autoridades presentes, professores e acadêmicos de Direito, boa noite a todos. Inicialmente, há que saudar nossas presenças aqui. O júri simulado que será apresentado nesta noite pelos acadêmicos de Direito da Faculdade Novo Ateneu de Guarapuava demonstra que os objetivos das faculdades de Guarapuava em excelência no ensino, na prática profissional e ser construídos em bases concretas.
Esperamos que este júri simulado seja mais uma contribuição perspicaz na continuidade da abordagem do ensino jurídico, conhecendo e debatendo para profissionalizar, encerrando assim a primeira semana de estudos jurídicos do Dr. Acioli. Esse júri simulado ele teve suas raízes a partir de um projeto surgido no curso de pós-graduação de Metodologia do Ensino Superior das Faculdades de Guarapuava, e conta com a participação dos acadêmicos do segundo período noturno, que formaram duas equipes, uma da acusação de promotores de justiça, advogados, juiz, que se encontra ali, escrivão, porteiro de auditórios, policiais militares e jurados serão desenvolvidos por alunos do referido período. Esclarecemos que alguns ajustes serão feitos no procedimento legal, visando principalmente que haja o máximo de proveito em menor tempo possível. E com isso, o tempo das falas nos debates orais serão diminuídos, porque o tempo normal nos debates, quando se trata de um réu, são 2 horas. E hoje, logicamente, em razão de ser um trabalho acadêmico, será diminuído para 1h10 para a acusação e 1h10 para a defesa, seguindo-se de 20 minutos para réplica e 20 para a tréplica, certo? É se conhecer a sua sistemática, ela será aberta e pública. Faremos o possível para não interferirmos nos trabalhos dos acadêmicos. Somente o faremos em caso de extrema necessidade. Esse tribunal será tomado pelos acadêmicos. Fazer para aprender. Hoje, os acadêmicos podem hesitar. Amanhã, como profissionais, não mais. Será submetido a julgamento uma ré acusada do delito de infanticídio, figura típica prevista no artigo 123 do Código Penal, ou seja, um crime doloso contra a vida de competência do tribunal do júri. Os autos foram adaptados de um caso verídico já julgado nesta comarca. Como esse caso já foi julgado, eu peço e me refiro principalmente aos jurados, aos acadêmicos que farão o papel de jurados, que eventualmente, se tomarem conhecimento do resultado real do caso, subtraem suas mentes tal resultado e formem a sua convicção a partir dos debates travados nesta data. Por fim, agradecemos a presença de todos, bem como a presença de todos aqueles e a contribuição de todos para que esse evento se realizasse. Em especial, o Dr. Humberto Eduardo Putinelli, promotor de justiça desta comarca, que auxiliou a equipe da defesa. Da mesma forma, o Dr. João Ribeiro, que auxiliou a equipe da defesa. Agradecemos. Dr. João Ribeiro, defesa, promotor, a equipe da acusação. Agradecemos também a professora Juliana Froner Dalla Rosa, que esteve conosco em algumas oportunidades, bem como ainda o incentivo da professora Cristina. Muito obrigada. Mais uma atenção dos senhores para nós fazer uma simples homenagem. Então aqui eu chamo a acadêmica Adaina Capilão. Queremos agradecer a todas as pessoas que de alguma forma nos incentivaram a esse trabalho. Mas em especial agradecemos a professora Carmen, que acreditou em nosso potencial e nos fez acreditar que éramos capazes. E é por isso que estamos aqui, por nós e por ela. Muitas vezes, com grande euforia pela empolgação nesse trabalho, nós atiramos do sério, o que não é muito difícil. Mas apesar do desentendimento, nos tornamos amigos e agora a tomamos como exemplo. Suas palavras poderão ser esquecidas, mas os seus atos permanecerão. Obrigada pela paciência e pela sua compreensão. Isabel. Em nome de toda a sala do segundo período de Direito Noturno, nós agradecemos pela sua dedicação.
Patrícia Pisano Cagiano. Presente. Juliano Pereira Brandalize. Presente. João Maria Duarte Filho. Presente. Joelson Tesouro. Presente. Luciana Andréia Vianney. Presente. Carlos Alexandre Machado. Presente. Everton de Souza Ferreira. Presente. Michele Lima. Presente. Marcos Machado. Presente. Heitor Luiz Wolf. Presente. Vanessa Senhor. Presente. Arlete Rivas Oliveira. Presente. Anderson Petrino. Presente. Antônio Valmir Vaz. Wagner Schneider. Presente. Franciela de Paz. Presente. Marcelo Urbano. Presente. Marcelo Zeli. Gerson. Nilceia Ivacuque Luiz. Presente. Aline Fátima Coutinho. Júlio Mauro Dedes. Luciana Aparecida Barbosa. Presente. Rita Sueli Xavier da Horta. Presente. Comparecer o número 10. Promotores de Justiça, Boris Antônio Martins, Ivo Zipac, Ione Margarida dos Santos, Anderson Luiz Batista Ribeiro e a Elisete Maria Costa Castro, advogados da defesa, doutor Eliano Sionec, doutor Ângelo de Oliveira Júnior, doutor Vinícius Lazo, doutor Marcos Denati e a doutora Dayana Thalita Casella. Este júri será presidido pela meritíssima juíza de direito, a doutora Karine Peretti de Lima. Qual o seu nome? Elisete Maria Castro. Qual a sua idade? 29. Tem advogado? Sim. Onde ele está? A senhora pode sentar. Procederei ao sorteio dos 7 jurados dentre os presentes, para a formação do Conselho de Sentença. Mas antes, advirto que não poderão servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes, sogra com genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta com enteado, do mesmo modo que não poderá servir quem for parente meu, do doutor promotor, do doutor defensor, do réu, da vítima, da autoridade policial, dos auxiliares da justiça e dos peritos. Quem desempenhe função nesse processo ou for testemunha, quem for por si ou por seu cônjuge ou parente, parte nesse processo ou diretamente interessado nele, quem por si ou seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo, quem por si, seu cônjuge ou parente sustentar demanda com o réu ou com a vítima ou responde a processo que será julgado por qualquer uma das partes. Quem tiver aconselhado qualquer das partes,
quem for credor, devedor, tutor ou curador do réu ou da vítima, quem for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada nesse processo, quem tenha tomado parte como jurado no primeiro julgamento. Advirto ainda que os senhores jurados, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se com outra pessoa nem manifestar sua opinião sobre as penas da lei. Poderão, entretanto, sempre que necessário, dirigir a palavra à minha pessoa. Está dispensado. Neumar Machado. Arlete Ribas Oliveira. Carlos Alexandre Machado. Anderson Petrinho. Patrícia Pisano Cadiano. Viseu Carlos Macedo Filho. Pode sentar. A se levantarem para exortação e compromisso dos jurados. Após a exortação, os senhores jurados, ao ouvirem os seus nomes, digam: assim eu prometo. Senhores jurados, em nome da lei, convictos a examinar com imparcialidade essa causa e proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Fagner Schneider. Assim eu prometo. Marcelo Clipper. Assim eu prometo. Cliceu Carlos Macedo Filho. Assim eu prometo. Carlos Alexandre Machado. Assim eu prometo. Arlete Ribas Oliveira. Assim eu prometo. Anderson Petrinho. Assim eu prometo. Neumar Machado. Assim eu prometo. Pode sentar. 16 de outubro de 1996, por volta das 13h30, na residência situada na rua Bispo Dom Carlos, 9.999, em Guarapuava, Paraná, Elisete Maria Castro, sobre influência do estado puerperal, laudo de folhas 26, mediante ação de contundente de asfixia mecânica, causou dolosamente em sua própria filha, a vítima, Anita Castro, que havia nascido com vida, laudo de folhas 19 verso, logo após o parto, as lesões descritas no exame de necrópsia de folhas 19 e 19 verso, as quais foram a causa efetiva de sua morte. O que aconteceu aquele dia, dona Elisete? Estava na casa de Dona Holanda, onde eu tive a criança. Eu já morava lá fazia 3 meses. E a senhora morava onde? Goiaxim. Quem é o pai da vítima? Bernardo, o homem que eu vivia. Depois me separei. Quando você se separou de Bernardo, já estava grávida? Sim. E ele sabia? Sim. E a Holanda sabia da gravidez? Sim. E por que você não foi para o hospital ter a criança? Porque não dava tempo. Vocês estavam em que parte da casa? Do lado de fora. Como foi o parto? Quando a Holanda foi chamar a ambulância, eu fui até o Paió. E lá mesmo tive o nenê. E depois de nascer o nenê, eu deixei no Paió e fui ao banheiro dentro da casa, que comecei a sangrar. Daí chamei a Holanda e me acordei no hospital. Foi a senhora que colocou os objetos na boca da criança e colocou dentro do saco plástico? Não. A senhora sabe quem foi? Não. O que aconteceu quando a senhora chegou no hospital? Eu contei para o médico que tive um nenê e disse onde estava o nenê. E quando a senhora soube que a criança estava morta? No hospital.
Quem te levou até o hospital? Dona Holanda. A senhora já foi presa ou processada alguma vez? Não. Possui outros filhos? Sim. O primeiro tem 10 anos, o segundo é o que morreu e o terceiro tem 3 anos. Quem estava na sala da senhora? Quem estava na casa da senhora Holanda na hora do desmaio dentro do banheiro? O marido da Holanda, mais os filhos. Mas na hora do parto, era apenas a patroa e a filha mais nova. A senhora teve o parto sozinha? Sim, não recebia ajuda de ninguém. A senhora morava dentro da casa ou no paiol? Na casa. A senhora Holanda te acompanhou na ambulância? Não sei. Por que a patroa não socorreu a criança também? Não sei. Com quantos meses de gestação nasceu a criança? 9 meses. Onde estava a sua filha mais velha no momento do parto? Com a minha sogra. A criança nasceu com vida? Sim. Quem cortou o cordão umbilical? Não sei. E onde a criança ficou até a senhora ir no banheiro? No paiol. Que morava na casa da dona Holanda Pereira quando deu à luz a criança. Que morava na casa já por 3 meses. Que morava antes em Goiaxim sozinha. Que vivia amaziada com o senhor Bernardo, que posteriormente veio a se separar. Que o pai da criança é o senhor Bernardo, que quando se separou do Bernardo, já estava grávida e ele tinha conhecimento da gravidez. Que contou para Holanda que estava grávida logo que foi morar com ela. Tempo de ir ao hospital. Que quando contou a Holanda, esta foi chamar a ambulância. Que estavam do lado de fora da casa. Que quando Holanda foi chamar a ambulância, a interrogada foi para o paiol. Que foi no paiol que a interrogada deu à luz. Que teve o neném no paiol e deixou lá enquanto ia até o banheiro. Que estava tendo hemorragia, que ao chegar ao banheiro chamou Holanda e logo desmaiou, acordando no hospital. Ofereceu a denúncia em face da ré acima qualificada pela prática da conduta narrada na inicial. No dia 16 de outubro de 1996, por volta das 13h30, na residência situada na rua Bispo Dom Carlos, 9.999, em Guarapuava, Paraná, Elisete Maria Castro, sob influência do estado puerperal, laudo de folhas 26, mediante ação contundente de asfixia mecânica, causou dolosamente em sua própria filha, a vítima, Anita Castro, que havia nascido com vida, laudo de folhas 19, verso. Logo após o parto, as lesões descritas no laudo de exame de necrópsia de folhas 19 e 19, verso, as quais foram a causa efetiva de sua morte. Desse modo, a ré foi denunciada pela prática do delito de infanticídio, figura delituosa prevista no artigo 123 do Código Penal. A denúncia foi recebida em 1º/11/96, folhas 49 e 50, tendo a ré sido interrogada em data de 5/11/96, folha 57. A ré, através do defensor nomeado, apresentou defesa prévia às folhas 59. Foram ouvidas 3 testemunhas arroladas pela acusação, folhas 83 e 85.
a defesa não arrolou testemunhas. Em fase de alegações finais, o Ministério Público, as folhas 87 e 90, manifestou-se pela pronúncia da ré nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, as folhas 91 e 93, pleiteou a absolvição sumária da ré. A ré foi pronunciada conforme sentença de folhas 95 e 97, decidindo-se pelo julgamento através do Tribunal do Júri. O libelo crime acusatório foi oferecido às folhas 106 e 107, ocasião que o Ministério Público delimitou a acusação. Estando feito em ordem, foi designado o dia de hoje para o julgamento da ré. É o relatório. O doutor promotor, o doutor defensor, alguns dos jurados, desejam a leitura de alguma peça do processo? Sim. As páginas 6, 7, 20. O senhor escrivão para a parte do processo. Testemunha, Holanda Pereira, com 36 anos de idade, brasileira, amaziada, filha de Reginaldo Dorico Pereira e Maria Iracema Pereira, natural de Guarapuava, comerciante, residente à Rua Bispo Dom Carlos, número 999, bairro Lagoão, nesta cidade. Sabendo ler e escrever, aos costumes disse nada. Testemunha, compromissada na forma da lei e sendo inquirida pela autoridade, disse o seguinte: que a depoente conheceu a pessoa de Elisete Castro quando a mesma ainda era menina, com mais ou menos 7 anos de idade, quando a decente morava com seus pais no Bruxinho, onde era vizinho dos pais dela, que há cerca de 15 anos atrás a depoente veio para esta cidade trabalhar, sendo que há cerca de 10 anos a depoente casou. Elisete Castro veio morar com a declarante, ficando cerca de 1 ano, e foi embora, e depois de algum tempo veio passear em sua residência. Ele contou que teria casado e tinha uma menina, isso há cerca de 3 anos, e desde então não mais a viu. Que há cerca de 3 meses atrás, Elisete Castro telefonou para a depoente e lhe contou que não tinha onde ficar, que tinha se separado do marido e que a filha teria ficado com o pai. Portanto, lhe pediu para ficar por algum tempo em sua residência, até que conseguisse um emprego. Que, por se tratar de pessoa conhecida da depoente já há muitos anos, e que os pais dela já são falecidos, resolveu ajudá-la e foi buscá-la na casa de uma tia, residente próximo a Dimas, nesta cidade, e a levou para sua residência. Que, quando Elisete Castro chegou em sua residência, a mesma nada lhe contou de sua gravidez. Inclusive, a depoente nada notou a princípio. Porém, no decorrer do tempo, começou a perceber que estava crescendo a barriga da mesma. Inclusive, indagou Elisete Castro se a mesma estava grávida. Entretanto, a mesma continuava negando. Que a depoente e também seu marido falavam para Elisete Castro que se ela estava grávida, que lá fazer pré-natal, que a ajudariam se fosse necessário. Mas Elisete sempre ficava brava e continuava negando, alegando que estava com problemas de rim e que aquela barriga dela era pelo fato de não ter guardado dieta do primeiro neném. Que em data de ontem, por volta das 8 horas, saiu de sua residência para o trabalho e retornou por volta das 10h45 horas. E sua filha lhe contou que Elisete Castro não estava boa e que estava mal dos rins e foi deitar. Portanto, a depoente foi vê-la e a mesma ainda não tinha deitado. Estava somente deitada, sentada, na cama de cabeça baixa. Portanto, a depoente a mandou que deitasse e foi para a cozinha fazer o almoço. Que, por volta das 12 horas, a depoente a chamou para almoçar. Porém, Elisete recusou almoçar, alegando que estava com muita dor no rim. Que após o almoço, o marido da depoente foi para o trabalho e a depoente foi deitar com seu filhinho para fazê-lo dormir. Porém, seu filho não dormiu e a depoente foi para a sala brincar com ele, em companhia de uma vizinha de nome Romilda,
sendo que, em dado momento, seu filhinho foi até o quarto de Elisete, e a depoente foi atrás dele. Foi quando percebeu que Elisete não estava no quarto, isso por volta das 14h30 horas, que a depoente perguntou para sua filha onde estava Elisete, qual lhe disse que Elisete estaria tomando sol lá fora. Que, diante disso, a depoente se preocupou com Elisete e foi vê-la lá fora, e lá chegando, ouviu que Elisete estava mexendo em algumas coisas num paiol, que ficava nos fundos do pátio de sua residência, e foi ver o que a mesma estava fazendo. Que ao entrar no paiol, a viu remexendo as coisas, e lhe perguntou o que estava fazendo. Tendo Elisete lhe respondido que tinha resolvido dar uma arrumada naquelas coisas, que estavam bagunçadas. Portanto, a mandou parar com a arrumação e que fosse para dentro, já que estava doente. Em seguida, a depoente retornar para dentro de sua residência. Elisete veio logo depois e entrou no banheiro. Que, em um dado momento, a depoente ouviu um barulho que vinha do banheiro, e quando lá chegou para ver o que tinha acontecido, encontrou Elisete desmaiada e constatou que o vaso estava cheio de sangue e também uma bacia suja de sangue. Portanto, a depoente pegou Elisete e a sacudiu, lhe perguntando o que aconteceu, tendo a mesma lhe respondido de que estava com hemorragia. Portanto, imediatamente solicitou que sua filha chamasse uma ambulância para socorrê-la e levá-la a um hospital. Que, logo depois, chegou a ambulância da Secretaria de Saúde, que a princípio levou Elisete no posto de saúde do centro, desta cidade, de onde a encaminharam ao Hospital São Vicente, sendo atendida no hospital pelo Dr. Hernani, o qual lhe contou que Elisete havia ganho um bebê grande e pediu que a depoente fosse até a sua residência para procurá-lo, pois, como se tratava de poucas horas, possivelmente a criança estaria com vida. Que, diante disso, a depoente imediatamente retornou para a sua residência e solicitou para que sua vizinha Romilda a ajudasse a procurar a criança. Inclusive, já no caminho para a sua residência, lembrou que Elisete estava remexendo o paiol. Portanto, em companhia de sua vizinha, imediatamente foram procurar naquele local, onde encontraram num canto do paiol, dentro de um pacote de plástico, que estava sobre um tapete que forrava o saco plástico e recoberto por uma mesinha de centro que estava no paiol. Que tão logo encontrou aquele pacote plástico com a criança em seu interior, imediatamente colocou em uma sacola e o levou para o Dr. Hernani, no Hospital São Vicente, onde o Dr. Hernani lhe informou que a criança já estava sem vida. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. A segunda parte do doutor promotor pediu da leitura do processo. Termo de declaração assinada pelo Dr. João Hernani Marques da Silva, do Hospital São Vicente de Paulo. É o médico obstetra. Que em data de 16 de outubro do ano em curso, por volta das 15h20, quando se encontrava em seu consultório, localizado no próprio Hospital São Vicente de Paula, recebeu a pessoa de Elisete Maria Castro em seu consultório com queixa de sangramento. Portanto, a priori, o declarante a encaminhou para a maternidade do referido hospital, onde a mesma foi examinada pelo declarante, que constatou sangramento abundante e, segundo o relato de Elisete, a mesma disse que estaria com atraso menstrual de 2 meses, que por se tratar de muito sangramento, não acreditou que se tratava de um abortamento de 2 meses, inclusive pela altura uterina, e também notou uma ruptura perineal de 2º grau, o que indicava que teria parido um feto de maior porte. Inclusive fez uma curetagem devido ao sangramento abundante, que a curetagem foi feita por suspeita de retenção de restos placentais. Que após esses procedimentos, o declarante falou com a patroa da paciente, senhora Holanda Pereira, e pediu que a mesma fosse verificar na residência dela,
porque achava que o feto era grande e que deveria estar em algum lugar na residência dela. Que após este atendimento, ele ter falado com a senhora Holanda Pereira para que a mesma procurasse a criança em sua residência, o declarante saiu do hospital e retornou somente por volta das 17 horas, quando lá já se encontrava a senhora Holanda, o aguardando com a criança que se encontrava no interior de um pacote plástico, juntamente com a placenta, com taponamento oral de panos e um pedaço de embalagem de ovos sobre o nariz e boca já servido, que diante das circunstâncias, o declarante mandou que fosse comunicada à delegacia de polícia local, encaminhou a criança para o Instituto Médico Legal dessa cidade, que o declarante indagou a paciente Lisete Maria Castro, referente à gravidez. Esta apenas lhe respondeu que estava com a menstruação atrasada, de 2 meses, e que a menstruação era acostumada a atrasar. Porém, não chegou a indagar a respeito do local onde porventura tivesse escondido a criança, pois a mesma ficou anestesiada por algum tempo, ou seja, o tempo suficiente para a senhora Holanda Pereira encontrar a criança. Nada mais disso nem lhe foi perguntado. Laudo de exame de necrópsia. Qualificação: RN de Lisete de Castro, de nacionalidade brasileira, com idade ignorada, cor branca, estado civil solteira, profissão, residência Rua Bispo Dom Carlos 999, bairro Lagoão, Guarapuava. Histórico: consta na ficha hospitalar enviada ao IML pelo Dr. Hernani que o RN deu entrada por volta das 17h30 do dia 16/10/96 no Hospital São Vicente, já em óbito, tendo como causa provável de asfixia. Em contato com a equipe policial que atendeu a ocorrência, o recém-nascido foi encontrado dentro de um galpão velho por volta das 16h30 do dia 16/10/96 pela senhora Holanda Pereira, no endereço de sua residência, na rua Bispo Dom Carlos, número 9999, bairro Lagoão. Segundo o relato dessa senhora, o corpo do recém-nascido estava envolto em sacos plásticos com panos na boca, tendo a sua empregada, a senhora Lisete Castro, a qual estava grávida, tendo estado no local durante algum tempo, cerca de 2 horas antes. Exame externo: verifica-se o recém-nascido do sexo feminino, pele de coloração rósea, firme, com vernix caseoso recobrindo algumas partes, bem formada, cordão umbilical inserido na parte central do abdômen, cabelos de coloração preta em abundante quantidade, medindo cerca de 2,5 centímetros de comprimento, olhos de coloração castanho acinzentado, pavilhões auriculares bem conformados, presença de corpo estranho dentro da boca, pedaço de pano, obstruindo toda a cavidade oral, deslocando a língua para a região orofaríngea, apresenta afundamento na região frontal, temporal, direita, maxilares apresentando 4 septos de cada lado, equimoses de coloração vinhosa na região, lábios, narinas, região zigomática esquerda, pele orbital direita e região frontal direita, unhas duras nas rebordas digitais, planta dos pés com sulcos e dobras, eliminação de mecônio pelo ânus, medida do recém-nascido, comprimento 52 centímetros, perímetro cefálico 32 centímetros, perímetro torácico 33 centímetros, peso 2,930 kg. Exame interno: após a abertura torácico-abdominal, verificou-se órgãos e vísceras internas bem formadas, em situação anatômica habituais. Foi retirado toda a árvore traqueobrônquica, desde a língua até o diafragma, a fim de se verificar as etapas das docimásias hidrostáticas pulmonares.
Verificou-se flutuação pulmonar nas primeiras, segundas e quartas etapas e saída de bolhas do tecido pulmonar na terceira etapa das docimásias pulmonares. Na cavidade abdominal, constatou-se presença de mecônio na luz do intestino grosso. A abertura da calota craniana, observou-se hematoma abaixo do couro cabeludo, na região frontoparietal direito. Afundamento do osso frontal direito com hematoma subdural em lobo frontal direito. Conclusões. Com base no exame do corpo do recém-nascido, chegamos à conclusão de que o recém-nascido nasceu vivo entre 12 e 16 horas do dia 16 de 10 de 16, a termo tendo sido vítima de traumatismo crânioencefálico e tentativa de asfixia mecânica pela introdução de corpo estranho na boca. Quesitos. Houve morte? Sim. Qual a sua causa? Acredita-se que a morte tenha sido provocada pelo traumatismo crânioencefálico, embora também tenha havido tentativa de asfixia mecânica. Qual o instrumento ou meio que a produziu? Ação contundente mais asfixia mecânica. Foi produzida por meio de veneno, fogo explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel. Apesar do trauma crânioencefálico, também há indícios de tentativa de asfixia mecânica, com introdução de corpo estranho, pedaço de pano, na cavidade oral da vítima. Os doutores defensores desejam alguma parte do processo? Iniciaremos em seguida os debates. É dada a palavra ao doutor promotor de justiça, Dr. Boris Antônio Martins. Vossa Excelência terá 1 hora e 10 minutos para a acusação. Por libelo acusatório, diz o Ministério Público como autor, por seu promotor, contra a ré Elisete Maria Castro, qualificada às folhas 2, o seguinte: em sendo necessário, provará. Primeiro, que no dia 16 de outubro de 1996, por volta das 30 horas, na residência situada na rua Dom Bispo Carlo 999, nesta cidade e comarca, Elisete Maria Castro, sob influência de estado puerperal, logo após o parto, produziu em sua filha, a vítima Anita Castro, as lesões corporais descritas no laudo cadavérico, as folhas 2 dos autos. Segundo, que esses ferimentos, por sua natureza, excedem e foram a causa eficiente da morte da vítima. Nestas condições, é oferecido o presente libelo, em 2 vias, que se espera seja recebido, dando-se dele cópia ao réu, para fim de ser julgado e condenado pelo Tribunal de Júri da comarca, como incurso nas sanções penais do artigo 123 do Código Penal. Guarapuava, 5 de fevereiro de 1998. Promotor de Justiça, Boris Martins. Artigo 123 do Código Penal. Matar sob a influência de estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Excelentíssima doutora Karine Peretti Lima, digníssima juíza da primeira vara criminal da comarca de Guarapuava, é com grande satisfação que, sob sua presidência, realizaremos mais uma sessão do júri, pois sabemos dos trabalhos relevantes que tem prestados à sociedade e ao Poder Judiciário. Aceite os nossos cumprimentos. Senhores doutores, advogados da defesa, Dr. Marco Denardi, Dr. Vinícius Milazzo, Dr. Leandro Sionec, excelentes advogados profissionais de advocacia, que por diversas ocasiões temos sabido que dativamente
tem atuado e atendido o chamamento dos mais carentes. Serventuários da Justiça, policiais militares do nosso 16º Batalhão de Polícia Militar de Guarapuava, a Ré Elisete de Castro, senhores jurados, senhor Neumar Machado, Arlete Oliveira, Carlos Alexandre Machado, Anderson Petrin, Cliceu Macedo, Marcelo Kliber, Fagner Schneider, comerciantes, empresários e estudantes da nossa comunidade. Hoje, com certeza, sob sua responsabilidade, irá o destino de julgar uma pessoa que cometeu um crime. Os nossos agradecimentos. Senhores jurados, primeiramente farei uma breve explanação, o fim da impunidade, da corrupção e a defesa da vida humana. São metas alcançáveis pela aplicação da lei. Tenho compromisso com a sociedade de usar os instrumentos que lhe foram confiados, aplicando a lei para em prol do interesse social. Assim, estará o Ministério Público dando a contribuição que lhe cabe para o engrandecimento do Poder Judiciário. E no caso específico de hoje, a realização da justiça almejada pela nossa sociedade. Não estamos aqui com o intuito de prejudicar a Ré. Só queremos que ela responda pelo crime que cometeu. O Ministério Público faz acusação em nome da sociedade e quer uma sentença justa para a autora do crime. Se o Ministério Público se calar, a vítima também se cala. Quanto aos senhores, membros do Conselho de Sentença, é de extrema importância as suas funções. Os temas estão aqui representando toda a sociedade guarapuavana e têm o objetivo principal e social de julgar a morte de um ser humano. É relevante neste momento o papel dos senhores, que são responsáveis pela justiça nos crimes dolosos contra a vida. Não se calem diante da impunidade, façam justiça, não sejam benevolentes, não se deixe levar pelas emoções. A decisão de vocês é soberana e só deve obediência somente às suas próprias consciências, limitados logicamente por tudo que foi produzido nos autos. O ato criminoso que cometeu a Elisete aconteceu no dia 16 de outubro de 1996, numa casa situada num bairro da nossa cidade. Estava grávida e por todo o tempo de gestação escondia de todas e de tudo o seu estado de gravidez. Neste período, com certeza, tenha vivido o seu maior inferno astral, de incertezas, de medo, de angústia e de sofrimento. Naquele dia fatal, às escondidas, sentindo as dores iminentes do parto, a Elisete tratou de providenciar um lugar, um canto qualquer para dar à luz, pois pretendia a Ré, senhores jurados, dar cabo da recém-nascida. Não aceitava, não queria que o fruto do seu ventre, uma menina perfeita, cheia de vida, sua filhinha, um tesouro, ficasse entre os vivos. Uma cena terrível, uma aberração. Mãe que mata o próprio filho, crime previsto no artigo 123 do Código Penal.
A autora trata-se de pessoa humilde, boa e de bons antecedentes. Nada que naquela data, até aquela data, a desabonasse, mas fraquejou e cometeu um dos mais cruel e horrendo crimes que se pode imaginar contra a pessoa. Pessoa esta sua própria filha, totalmente carente de cuidados e de carinhos, totalmente indefesa, à mercê do destino, à mercê da vontade criminosa da sua mãe, que, não satisfeita apenas em matá-la, usou dos instrumentos mais cruéis que pudesse imaginar para alcançar o seu objetivo. O laudo de necrópsia, elaborado pelo Instituto Médico Legal, pelo conceituado legista titular daquela unidade, por si só é autoexplicativo e esclarecedor. Segundo os relatos e segundo o laudo, a ré Elisete asfixiou a sua filha em sacos plásticos, introduziu pedaços de pano na sua boca, obstruiu toda a cavidade oral, deslocando a sua língua, produziu de maneira contundente traumatismo craniano e afundamento da região frontal, tampou o nariz da pequenina com pedaços de embalagens de ovos. Tudo isto, senhores jurados, determinou a causa-mortes da pequena Anitta. Existe nos autos que comprova que a autora estava em estado puerperal. Mas nada justifica o ato cruel e desumano de tirar a vida de outra. Não existem pessoas totalmente más, ou são enfermas, ou não têm conhecimento da grande lei de que recebemos exatamente aquilo que damos. Quem é enfermo precisa ser curado. Quem pratica o mal tem que ser elucidado, mas jamais poderemos nos omitir ou agir com ódio ou com maldade. A ré sempre negou a autoria do delito, sempre mentiu, e as testemunhas em juízo sempre contaram a mesma versão. Quem mais tinha interesse em matar a sua filha? Quem mais tinha interesse em matar a sua filha? Assim, senhores jurados, por tudo o que aconteceu e por medida de justiça, é que pedimos a condenação da ré. O mal cometido não poderá passar em brancas nuvens. O Ministério Público e a sociedade clamam por justiça e pelo cumprimento da lei. Senhores jurados, quando lhes forem perguntados se os ferimentos, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da morte da vítima, respondam que sim. Repito, se os ferimentos, por sua natureza e sede, forem a causa eficiente da morte da vítima, respondam que sim. Agora, senhores jurados, passaremos a palavra ao eminente Dr. Guido Souza Bach, digníssimo promotor de justiça, para a exposição das provas, e logo voltaremos a si. Digníssimos advogados de defesa, secretários de justiça, os policiais que estão protegendo a lei, ao público, em especial aos excelentíssimos senhores jurados. Os senhores hoje estão diante de uma tarefa difícil,
mas que terão que prestar um serviço em prol do bem comum, em prol da nossa comunidade. Porque estamos aqui tratando de uma moça, de uma senhora, que matou seu filho. Entendemos todos que foi um crime. E como crime, dentro do contexto, dentro da conceituação jurídica, terá que ser punido. E essa incumbência cabe aos senhores hoje. Como já foi dito pelo ilustre promotor que me antecedeu, cabe então a mim, também membro do Ministério Público, apresentar as provas. E diria que prestassem bem atenção, porque as provas são incontundentes, são claras, que a ré efetivamente matou seu filho. Há uma pequena ressalva, que está prevista na legislação: cometeu o crime sob o estado emocional ou puerperal. Mas, porque se assim não fosse, se fosse premeditado, seria um ato de suicídio. Trata-se, portanto, de um infanticídio, que terá suas atenuantes na penação. Dentro desse episódio, cumpre, aliás, muito lamentável, cumpre ao Ministério Público, mais especificamente a esse promotor de justiça, provar de forma substancial os seguintes fatos. A. Que Elisete Maria de Castro deu à luz no dia 14 de outubro, no dia 16 de outubro de 1996, a uma criança, e essa criança nasceu com vida. Isso é um fato, está aqui provado nos autos, que a criança nasceu com vida. Que a criança nascida de Elisete Maria de Castro foi morta de forma violenta logo após o seu nascimento, pela própria mãe, Elisete Maria de Castro. Reconhecemos, no entanto, de que praticou um infanticídio em função do seu estado puerperal. Perguntamos agora os questionamentos, conforme está escrito no nosso laudo de necrópsia. Diríamos, quais os instrumentos com que a criança da recém-nascida Maria de Castro, Anita de Maria de Castro, foi, aliás, a filha de Elisete Maria de Castro tomou o nome de Anita de Castro. Portanto, nasceu com vida, foi devidamente registrado dentro das formalidades legais. Essa promotoria de justiça, para a materialização das provas, vice-presidenta desta sessão do Tribunal do Júri. É sempre bom e salutar render-lhe homenagem pelo irretocável trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo na comarca de Guarapuava. O exemplo que Vossa Meritíssima transmite a todos, com apaixonada dedicação às causas da lei, é de, para nós, extrema vontade de imitá-lo em atos e procedimentos. Excelentíssima doutora, receba as minhas e nossas saudações homenagens. Membros do Ministério Público, temos aqui hoje, em parte contrária, e com certeza, além de nos trazer grande preocupação, pois é sabido sobre a inflamada verve que possuem ao defenderem as missões estas, muitas vezes inglórias e impossíveis, trazem também a certeza de aqui travarmos hoje um debate em alto nível, onde certamente a justiça prevalecerá. Excelentíssimos senhores deste colendo corpo de jurados, recebam a nossa saudação e o nosso respeito. Está hoje aqui e estará até o final desta sessão deste augusto tribunal
a decisão que levará à justiça. Diferentemente da promotoria, imagino que as suas decisões deverão ser embasadas não só por suas consciências, que já são comprovadamente de ilibada conduta em sociedade, pois se não fossem, aqui hoje não teriam a capacidade de julgá-lo diante de vocês. Outro fato importante que deve pesar em sua decisão é, sem dúvida nenhuma, as provas contidas nos autos. Mais uma vez, recebo nosso respeito. Serventuários da Justiça, policiais militares, aqui, sem vocês hoje, não haveriam condições e nem segurança para que este ato fosse executado. Aos membros da plateia, autoridades e acadêmicos, com certeza verão aqui o surgir da justiça, esta que gratifica todas as nossas vidas. A ré. Tenha fé e acredite na justiça. Parece difícil, eu sei. Com certeza, ser chamada de infanticida antes mesmo de qualquer decisão faz com que a senhora veja ou imagine que tal posição, a qual foi defendida brilhantemente do nosso excelentíssimo adversário, o promotor Boris, não é a real. Como o promotor senhor Guido, o Ministério Público está aqui para exercer sua função, que não é de forma alguma acusá-la injustamente, torná-la culpada de um ato que não cometeu. Mas antes da votação ser chamada de infanticida, com certeza, para a sua pessoa, é considerado um assassino. O senhor prova que não é. Meritíssimo, peço agora, pela última vez, que os apartes não serão permitidos de forma alguma, pois a defesa respeitou em tempo integral a promotoria. Esta mulher nascida em Goiôxim, distrito de Guarapuava, saiu de lá e veio morar em Guarapuava com aproximadamente 10 anos. 12 anos de idade. 12 anos de idade, ela começou a trabalhar. É importante ressaltar que esta senhora tem ilibada conduta. Sempre teve. Pois se assim não fosse, nem da primeira vez, quando começou a trabalhar com a senhora Holanda, por onde trabalhou em sua residência, convivendo com a família por 1 ano, provavelmente eu não teria conseguido. Não é uma pessoa nociva à sociedade de forma alguma. Foi ressaltado pelo Ministério Público, posteriormente será mostrado aos senhores o reconhecimento do próprio Ministério sobre a condição da ré aqui presente à frente dos senhores ser inofensiva à sociedade, ter ilibada conduta. Começando a trabalhar com 12 anos,
saiu da casa da senhora Holanda, depois de um ano trabalhando lá, saiu. Amasiou-se com o senhor Bernardo, da onde teve sua primeira filha. Com o auxílio do marido, teve a sua primeira filha. Por motivos aqui, que não é de nossa competência, separou-se do Amásio, a qual lhe tirou a filha e deixou-a grávida de 6 meses, sabendo disso. Esta mulher não mais poderia contar com o auxílio paterno e materno. Todos os dois já são falecidos, já eram nesta época. Começou a trabalhar na casa da senhora Holanda, saiu, amasiou-se, teve uma filha, separou-se, foi tirada dela a sua primeira filha, e foi deixada grávida de mais ou menos 6 meses. Não é nenhuma inveracidade, de forma alguma não é teatro. Está nos autos. Esta senhora encontrou um pequeno apoio com seu tio. Lá, com este pequeno apoio, informou a dona Holanda que novamente residia na cidade, precisava de auxílio. Após alguns dias e provavelmente uma análise crítica da senhora Holanda, ela foi buscá-la na casa de seu tio, trazendo-a novamente para a sua residência, retornando a trabalhar com a família. Fazendo mais uma retratação ao que o Ministério Público se pronunciou. Mais propriamente, durante a fala do promotor Guido. Por uma pequena fração de segundos que talvez os senhores não tenham notado, mas eu tenho obrigação de notar, pois estou decidindo o futuro dela. O promotor Guido salientou o suicídio da criança. Não permito. Suicídio. Um fator interessante. Cotoria, que não deseja justiça, comentou: não me recordo da palavra, mas o significado é de que o testemunho dessa mulher não tem validade alguma. Ela foi a única testemunha do que ocorreu. E uma gravidez que foi sem uma dieta apropriada, sem exames, sem um auxílio, teve de dar à luz sozinho. A altura da cadeira, mas com certeza uma criança não nasce de supetão. É exigido da mãe um esforço descomunal em contrações uterinas para que expulse o feto, que nascendo com vida tornará-se uma criança. Essas contrações talvez não são, mas provavelmente são, de conhecimento de todos, ocupam energia, cansaço, exaustão física, psíquica e química. Sem os 3 fatores, não há nascimento. E sem um auxílio, pelo menos para amparar
esta criança, de forma alguma, uma mãe tem a capacidade de sozinha dar à luz e segurar seu próprio filho, ou filha, como é o caso. Que foi provado todos os argumentos que foram usados pelo Ministério Público. Causa mortes no laudo de necrópsia não diz, não fala, não informa de maneira alguma morte causada por asfixia mecânica. Pronuncia-se sim no exame de necrópsia causa mortes sendo afundamento temporal. No laudo de necrópsia, a expressão primeira usada pelo perito é de traumatismo craniano. Como em um recém-nato, os ossos não são grudados, não há traumatismo e sim afundamento. Esta sim foi a causa mortis atestada no auto de necrópsia. Tendo havido, aqui sim é citado uma tentativa de asfixia, mas a causa mortis foi afundamento temporal. Não me delongando mais, passo a palavra ao próximo defensor. Não permita, pai. Nossa teoria é embasada em autos e provas e jurisprudência. Passo a palavra ao excelentíssimo defensor, Dr. Luiz. Uma pena de infanticídio. Um crime que nós vamos provar que ela não cometeu. Prova que caberia a eles provar que ela cometeu, mas provaremos que ela não cometeu. Colegas de defensoria, meus agradecimentos pelos que Vossas Excelências estão incumbidas de fazer. A justiça para com uma pessoa, uma senhora, uma mãe de família, pobre, abandonada pelo marido, abandonada pela vida e pela sorte, pois, órfã de mãe e de pai, não teve em quem tirar suas dúvidas sobre tudo o que ocorreu em sua vida. Portanto, uma pessoa abandonada pela sorte e pela vida. Uma pessoa qual não possui o dom da morte, mas sim o dom da vida. Vida essa que ela deu a mais dois filhos, uma filha mais velha e uma filha mais nova, ao julgamento que está sendo realizado agora. Portanto, elas têm duas filhas saudáveis, bem cuidadas, as quais uma delas foi-lhe tirada pelo seu Amásio e a outra, a qual ela está educando com todo o carinho que uma mãe faz com seus filhos. As condições em que foi realizado o parto foram condições totalmente precárias. Condições essas não de vontade da senhora Elisete, mas sim por motivos maiores, talvez por medo de a patroa descobrir que estaria grávida e perder o lar a qual ela fora acolhida, lar que ela não tinha após ser abandonada pelo marido, pelo Amado. Portanto, talvez o medo tenha feito ocultar a gravidez. Ocultar a gravidez não quer dizer que ela não queria o filho. Não queria o filho, a acusação redundantemente colocou que ela não queria o filho. Não existem provas de que ela não queria, apenas suposições. Suposições da promotoria, os quais infundadas. Nenhuma prova nos autos, como vocês podem notar, Quem colocou pano na boca da criança? Não permitimos a parte, já foi reiterada. Não permite a parte. O senhor terá a réplica para... Vossa Excelência não utilizou todo o tempo que lhe era disponível. Portanto,
Deixa a defensoria. Não posso me conter diante de tanta... Doutor, o senhor terá a réplica. Na réplica, o senhor põe seus argumentos. Muitíssimo, por gentileza. Voltando ao assunto, já que a promotoria não deixa nós colocarmos o nosso ponto de vista, defender a nossa tese, a qual, com certeza, não vai de encontro a deles. Iremos agora nos ater ao que contém os laudos. Os laudos de exame, tanto de necrópsia, aqui, assinados por doutores, por médicos da cidade de Guarapuava, médicos renomados, médicos de conduta ilibada, médicos idôneos. Podemos afirmar, aqui o médico é bem claro, e ele afirma, como vocês podem notar, ele afirma que a formação de hematoma naquele local é um evento que antecedeu o óbito da vítima. Antecedeu o óbito da vítima. Aqui está bem claro que antes, que a causa-morte foi o hematoma causado em sua cabeça, devido à queda durante o parto. Porém, devido às circunstâncias obscuras em que o parto ocorreu, não temos elementos técnicos para determinar se o trauma craniano local se deveu a acidente obstétrico ou a ato criminoso. Não existem provas, não existe certeza dos médicos que realizaram o exame de necrópsia, não existe certeza de que possa ter sido a vítima falecida em decorrência de atos criminosos. O artigo 386 do Código de Processo Penal é bem claro ao afirmar que o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça não haver prova da existência do fato, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, não existir prova suficiente para a condenação. Em nenhum momento existe prova. Os laudos médicos, todos eles afirmam que a causa-mortis foi traumatismo crânioencefálico. Está sendo aqui uma senhora injustamente acusada de um infanticídio por asfixia mecânica. Asfixia mecânica, como asfixiar uma pessoa que já está morta, como asfixiar uma criança que já está morta. Não existe, não tem como. Uma doutrina, para não me ater somente à jurisprudência, o princípio do estado de inocência e a insuficiência de provas. Se a acusação se propõe a provar um fato e ao término da instrução paira dúvida razoável, dúvida essa que esse processo está eivado de dúvidas sobre a sua existência. Não pode ser tido como provado, isto é, deve ser considerado inexistente, não provado. A doutrina também é clara, se vocês quiserem ter acesso à doutrina, deixarei aqui. Portanto, como poderemos condenar uma pessoa, uma mãe de família, por apenas suposições? Como podemos condenar indo contra aos laudos médicos? Essa mãe não tem motivos para ter tirado. Isso eu já falei e não seria redundante voltar a falar. Após 2 anos do fato, ela deu à luz a um novo filho, a uma outra filha, a qual, saudável, saúde, vida, bem cuidada. Uma mãe está dando carinho para sua filha. Não teria porquê, 2 anos atrás, se ela quis tirar a vida de um filho, por que 2 anos após iria dar à luz a um novo filho? Não existe pena maior a uma mãe que perder a própria filha. Existe alguma pena maior do que perder o próprio filho que carregou no seu ventre durante 9 meses? Deixo aqui essa dúvida para os senhores. Será que Deus já não impôs a essa mãe uma pena que ela não teria motivo de estar sofrendo? Será que Deus já não fez o que deveria ser feito? E agora aqui estamos querendo, a promotoria está querendo colocar uma pena maior a uma mãe. Tem provas nos autos? Não existem provas
E não existindo provas, não temos como condenar uma pessoa. A jurisprudência, posso ler mais umas para vocês, para os senhores. Diz que, mais uma do Tribunal Criminal de São Paulo, inexistindo no processo prova precisa da responsabilidade do réu, a dúvida autoriza a declaração da não evidência, impondo-se a sua absolvição. A prova, não deixando esclarecida qual a versão verdadeira a respeito da motivação do evento, sendo, portanto, insatisfatória, ilíquida, imprecisa, exígua, não pode estear decreto judicial condenatório, que pede certeza moral no tocante ao delito e à sua autoria. Jurisprudência clara, doutrina clara. Não existem provas. Existem provas as quais seriam, que a promotoria aqui não conseguiu provar, seriam de sua incumbência. O Ministério Público, como senhor da lide, no desempenho das suas funções, deve comprovar o fato e a autoria do delito, não competindo ao Poder Judiciário suprir as deficiências, quando subsiste anemia probatória, a qual acarreta a absolvição do réu. Uma jurisprudência do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Mais uma do Tribunal de Alçada de Santa Catarina. Não é a defesa que impõe demonstrar que o acusado não incidiu em crime, sim a acusação provar que houve crime e que o réu é o seu autor. Não? É a seguinte. No dia 16 de outubro de 1996, por volta das 13h30, na residência situada na rua Bispo Dom Carlos, nesta cidade e comarca, a ré Elisete de Castro, sob a influência do estado puerperal, logo após o parto, matou sua filha Anita Castro, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico, folhas 22. Os laudos de folha de exame cadavérico eu já li para os senhores. Portanto, porém vou voltar a ler. Renomados médicos da cidade de Guarapuava estão relatando no laudo de exame de necrópsia. Portanto, senhores, respondo não para fazer justiça. Justiça para com uma mãe de família, uma família tão sofrida pela vida, tão sofrida pela má sorte que a vida lhe deu. A má sorte dela não ter conseguido segurar a sua filha. Portanto, durante os quesitos, respondo não. Não para absolver uma pessoa inocente, pois a maior injustiça é a causada pela própria justiça quando erroneamente aplicada. Portanto, meus amigos, respondo não para que a justiça seja feita com a nossa cliente, senhora Elisete Maria Castro. Senhores, doutora juíza, advogados da mesa, senhores membros do Conselho de Sentença. A argumentação da defesa não se sustenta. Mente mais do que a própria ré. Tenta embaralhar a cabeça de vossas senhorias com laudos, com depoimentos, com tanta documentação. Quem será que teria mais interesse em matar a filha da Elisete? Quem que colocou pano na boca da filha da Elisete? Quem que tampou o nariz da filha da Elisete? Eles falaram que não tem provas. Que os depoentes em hora nenhuma viram colocarem panos na boca da criança, nem no nariz. Então, eles entendem mais do que o médico legista, porque quem viu foi o médico legista, não foram os depoentes. Ou será que foi o médico que colocou o trapo na boca da criança? Qual o interesse da mãe que sempre escondeu a gravidez, não queria, sempre mentiu, dizia que estava doente, com problemas de rim?
pedaços de pano na boca da criança foram constatados pelo médico legista. Senhores jurados, falou a defesa que só tem indícios só tem indícios que não foi ela. Mas os panos são indícios? Os ferimentos são indícios? Ora, convenhamos, é brincadeira. Tem no processo que ela morreu asfixiada? É brincadeira o que tentaram transmitir aos senhores. Não consta em momento algum, em nenhum laudo, a asfixia, e sim causa mortes por afundamento. Só vão querer provar, de repente vão dizer que a mulher não estava grávida. Só vão querer, de repente vão dizer isso. Que não existia neném. Que não existia neném. Que não existia criança. Vejam bem, meus senhores jurados. Eles tiveram o tempo todo para provar a inocência. Cabe a nós provar. E não. As suas palavras foram como bolhas de sabão, rebentadas no ar, sem consistência nenhuma. Os fatos, as evidências estão nos autos. E se nós, do Ministério Público, não tivéssemos a convicção, a certeza, a absoluta certeza de que ela não foi autora do delito, nós iríamos pedir a absolvição. Provas? Nós temos convicção e certeza de que ela tirou a vida da própria filha. Ora, diz que não tinha condições de realização do parto. Do jeito que ela fez, não tinha mesmo. Escondeu 9 meses. E o pior, o agravante, ela já tinha sido mãe uma vez. Ela já tinha parido. Ela já tinha experiência. Por quê? Pobrezinha, a Anitta teria que pagar a culpa. Até a depoente Holanda se propôs ajudá-la se ela tivesse grávida, e ela não quis. Toda a vida mentiu, escondeu. O laudo de necrópsia confirmou que a criança nasceu viva, saudável, embora depois de morta apresentou vestígios de pano na boca, papel no nariz, traumatismo craniano. Era uma cena terrível. Falou-se indícios. Eu tinha certeza dessa argumentação deles. Absoluta certeza. Só tem indícios, não tem provas. Ora, convenhamos. Os indícios estão previstos no artigo 239 do Código de Processo Penal. Indícios. Indícios. Tem prova. Se não bastasse o que constasse nos autos. Estado médico, depoimento, as lesões na criança, papel no nariz, trapo na boca, parto irregular, escondido no paiol. Ora, os argumentos da defesa não me convencem, pois se tivessem convencido, abririam as mãos, com certeza,
de pedir a condenação da Ré. Tem tudo no processo. E eles insistem no indício. Tentativa, indício. Ora, meus caros membros do Conselho, o crime, a coisa, tem boca de jacaré, rabo de jacaré, olho de jacaré, couro de jacaré. E é camelo? Como é que pode? Ó, tem condição. Deixamos, senhores jurados, não deixemos que nos passem atestado de ingenuidade. Tenho absoluta certeza e convicção de que a Ré cometeu. Novamente, vou solicitar, não vou tomar mais o seu tempo, porque a defesa foi muito consistente. Não tem substância nos requisitos, doutor. Irão perguntar novamente para os senhores jurados. No dia 16 de outubro de 96, por volta das 13h30, na residência da rua Bispo Dom Carlos, nesta cidade, a Ré Elisete de Castro, sob influência de estado corporal, logo após o parto, matou a filha Anitta, causando-lhe lesões descritas no laudo do exame cadavérico. Vou perguntar para vocês se, sobre influência de estado corporal, nós nunca negamos isso. O Ministério Público nunca negou isso. Logo após o parto, matou a sua filha Anitta, causando as descritas no laudo do exame cadavérico. Vocês votem que sim. Há circunstâncias atenuantes a favor da Ré? Artigo 65, 66 do Código Penal. As atenuantes, vote que não. Me permito, nestes minutos que me sobram, fazer um tributo à pequena Anitta. Uma citação. Extraí dos livros e nós da equipe fizemos uma adaptação para a sessão do júri de hoje. Anitta, a pequenina vítima, teve a existência das rosas. Mal havia penetrado na manhã da vida, quando sentiu o calor do sol e respirou o ar puro pela primeira vez. A morte traidora fez abater sobre ela a foice funérea, que em poucos minutos, num sinistro quintal de uma rua qualquer, sufocou num túmulo aquela em que pouco tempo seria um tesouro de graça e de formosura. Talvez assim devesse ser, porque o mundo não tinha mansão para albergar um coração como o daquela criança. Subiu ao empíreo e lá está dormindo o sono eterno, o esplendor da glória celeste, único retiro apropriado à candura da sua alma. Em 16 de outubro de 96, nascia Anitta. Era uma mais desses anjos enviados pelo Onipotente para trazer este vale de lágrimas as alegrias de um paraíso. No mesmo dia, exatamente 30 minutos depois, sua alma foi arrancada do corpo por esta que aqui julgamos.
Onde que está os 30 minutos? Justamente aquela que incumbia o dever legal e social e humano de assisti-la, de amá-la e de protegê-la. Por que a ré fez isso? Aquela filha não lhe convinha? Era bruta demais para entender a pureza daquela alma. Findou-se tudo. A negra realidade da morte incumbiu-se de desfazer a ilusão. E a esperança que se encarnava naquela criança estremecida e de choro sufocado por um monte de panos que depois da sessão de tortura voltou voar para as sidéreas regiões. Descanse em paz, Anita. Durma o seu último sono. Deus a receba na sua glória. Você não mais será proibida de experimentar o deslumbramento que toda criança tem direito. Você vê agora daí que as estrelas brilham com fulgor de iluminação em palácio encantado. Verá que as árvores confabulam entre si, mexendo as flores, uma para o lado das outras, ora sossegadas e boas, ora inquietas e sinistras, e que os pirilampos dançam com graciosos meneios de diabinhos gentis. Verá também que as flores riem nas noites. Aqui, na terra, não lhe deixaram ver isto. E Anita, ninguém assustará mais você. Se andando por aí com os anjos que lhe acompanham, por acaso você quiser chorar, chorar de alegria, por exemplo, não temas. Eles chorarão até mesmo junto com você. E se você quiser respirar o ar puro, por eles a tomarão nos braços e a levarão aos bosques do Pai Eterno. E a mãe que está aí nos céus, para ela você jamais precisará suplicar piedade, porque ela, que sempre foi a sua única e verdadeira mãe, já que decretou que ninguém nunca... Quem colocou pano na boca de Elisete? Quem tinha interesse de matar? Eis a pergunta que merece uma resposta da sua parte, porque a jurisprudência diz que cabe a prova à promotoria e não à defesa. Seguindo, vamos ver os laudos, o que dizem. Em nenhum laudo, em nenhum momento, está aqui o processo para quem de vocês quiser manusear. Vou citando as páginas, para que possam seguir de forma exata. Em nenhum momento, em nenhum laudo, prova que Anita faleceu por asfixia mecânica. Em nenhum. Quem quiser acompanhar, página 19. O que o laudo vem a dizer? O laudo é claro. O laudo traz o seguinte: apesar do traumatismo craniano encefálico, também há indícios de tentativa de asfixia mecânica, com introdução de corpo estranho na cavidade oral. Há indícios. Algum dos médicos falou aqui que ela morreu por asfixia mecânica? Não, está claro. Logo em seguida, na página 26, o médico volta a repetir que a criança com a área do hematoma local, já que em crianças recém-natos, os ossos cranianos não estão soldados. Isso é passível para nós. Existe a moleira, todos nós sabemos desse local sensível que têm as crianças. Os ossos cranianos não estão soldados totalmente entre si, sendo passíveis de compressão externa. Em segundo lugar, o médico afirma que a formação de hematoma naquele local antecedeu o óbito da vítima. Quantas vezes as nossas mães dizem: cuidado com o irmãozinho, não bata na moleira que é fatal. Vários relatos de médicos deixam claro a questão de que se bater na moleira da criança, ela morre. Imagine vocês, senhores jurados, uma mãe
fazendo força, se batendo de forma, sozinha, dando à luz a uma criança. É possível ela segurar essa criança com suas próprias mãos, enquanto ela estava se agarrando e fazendo força. A promotoria diz que ela não cai de uma vez só, mas também ela não colocou as mãozinhas na frente para não deixar a sua cabeça bater. Antecedeu o óbito da vítima. Com certeza. 28, você antecedeu o óbito da vítima. Com certeza. Então ela não morreu. Devido- A criança nasceu viva. Nós nunca negamos o O fato. antecedeu o óbito da vítima. Com certeza. Então o óbito, morreu por asfixia. Se eu fizesse o contrário, Antecedeu o óbito da vítima. com certeza, houve o hematoma, daí ela morreu. Ela não morreu para ver a pancada na cabeça. Pancada, foi pancada. Mais um detalhe. Não, permito. Se o tempo de você não foi suficiente, nós permitimos. A criança nasce assim, certo? E se ela tivesse caído no chão, teria batido a parte de trás da cabeça no chão e bateu na frente. Então foi proposital. De forma alguma. Então, senhor... Caiu? Caiu? Não sei se caiu. Está aí, senhores jurados. E não só tendo convicção disso, na página 47, se vocês pegarem, vejam bem o que a promotoria alega na página 47, senhores jurados. Tendo em vista que, sendo colocada em liberdade a ré, não oferecerá riscos à sociedade. E eles que falam, não sou eu, está nos autos. Não pode se não estivéssemos convictos disso. E queremos acrescentar mais. Vejam bem, no depoimento da ré, o que ela diz. Depoimento esse dado em juízo. Não pegamos os dados em delegacia e temos aqui pessoais que trabalham em delegacias e sabem a importância de um depoimento. Que a ré diz, e nenhum de vocês diz com isso, e o seu guia Deu depoimento. Deu depoimento com instruções do advogado de defesa. Que os 3 depoimentos que ela deu foram contraditórios. O senhor Mentiroso. diz isso? No primeiro dia ela teve advogado? Mentiroso. No dia ela teve advogado? Aí ela falou a verdade, doutor. Certeza? O que eu vou ler está nos 3, tá, senhores jurados? O que eu vou ler, vocês constatam nos 3 depoimentos dados por ela, que em nenhum momento ela se contradiz. A criança caiu no solo de pedra. De pedra. Não foi em cima de um tapete. Caiu no solo de pedra. Afirmando a interrogada que não assegurou, porque não deu tempo. É impossível uma mãe dar a luz e segurar. Que foi no paiol. Por favor, juíza. É desespero deles. Desespero. Querem desmontar. Querem desmontar. Um paiol. E um paiol não pode ser de piso? Hoje ela confirmou. O paiol pode ser de piso? Arrumou uma cama de pedra. Não acredito mais. Por favor. Faça valer seu direito. Arrumou uma cama de pedra. Ele veio aqui acabar com o próprio júri dele. Primeiro ele disse que asfixia, agora ele vem dizer que ela preparou uma cama de pedra. É brincadeira. Vamos em frente. Por que não deu tempo? Que só recorda de ter colocado a criança sobre o tapete e desmaiado. Está comprovado, senhor jurado. Se uma mãe que tem intenção de matar, ela esperar 9 meses para tirar o filho, que essa mãe teve com o filho carregando, tendo que esconder esse filho porque as portas do mundo se fecharam para ela. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe e abandonada pelo marido, que mesmo ciente de que estava grávida, lhe tirou a filha e não a mais procurou. Porque em nenhum momento, nenhuma das testemunhas cita a procura do pai. Nunca houve interesse. Ela teve que se sujeitar a várias situações para ter essa criança. Mas em momento algum, essa mãe teve a intenção de matar o filho. E que fique claro aos senhores jurados, que a promotoria só faltou pedir a absolvição da ré. Eles estavam convictos de que chegariam aqui e falariam e não teriam argumentos à defesa. Mas que fique claro, e todas as testemunhas ouvidas que foram na casa buscar a criança, procuraram e levaram o médico.
cita que a criança tinha panos na boca. Por que será que não cita? Não fica a interrogação nossa de que essa criança poderia estar sangrando e alguém colocou o pano? Eis a pergunta. Como não se tem prova de que essa criança morreu asfixiada, será que no manusear essa criança, alguém não colocou um pano sobre a boca dela? Fica a pergunta aos senhores jurados. Todas as testemunhas ouvidas em juízo, não é só na delegacia, contaram mais ou menos a mesma versão, havendo contradições entre elas também. Repita-se, que não será nunca demais. Nenhuma das testemunhas afirmou que foi a ré quem matou o bebê. Alguma das testemunhas aqui diz que foi a ré que matou o bebê? Foi indício. Não. Foi indício, não. O senhor está dizendo que há indícios, mas a jurisprudência é clara. A jurisprudência está aqui. Nós cumprimos a jurisprudência. Nós não viemos aqui defender conversos com alegações sem fundamentos. A jurisprudência diz: o Ministério Público, no desempenho das suas funções, deve comprovar o fato e a autoria do delito, não competindo ao Poder Judiciário suprir as deficiências quando subsiste a anemia probatória, a qual acarreta a absolvição da ré. Não bastando essa jurisprudência, existem N números de jurisprudência. São várias e várias, não são uma nem duas. Estando no processo, eivado por dúvidas e contradições invencíveis, a solução é a absolvição. No juízo criminal, dúvida e ausência de prova se equivalem. Esse aqui é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Não havendo prova, não descartamos a possibilidade de que pudesse haver papéis sobre o nariz da criança. Mas o médico deixa claro, não estava dentro do papel. O papel estava sobre. Todos vocês, jurados, sabem o que tem nas sacolas dentro de suas casas? Esse pedaço de papel não poderia estar dentro da sacola? Vocês voltam a se perguntar agora, mas tinha um pano. Nenhuma das três testemunhas que manusearam a criança comentaram do pano. Em nenhum momento comentaram do pano. O pano somente apareceu lá dentro do hospital, segundo o médico. E mesmo que se comprovasse a existência do pano, a autoria do pano na boca da criança, os laudos vinham contradizer, dizendo que a criança não morreu por asfixia, mas sim pela ação contundente que teve na hora do nascimento. Mas a asfixia mecânica, está claro. Será? Uma parte dos dados. Doutor Mário, uma parte. Pois não. Caracterizando-se isso, temos aqui, seja breve, mais do que provado que houve um crime impossível. A criança teve seu óbito devido à queda, não à tentativa de asfixia. Tentativa, crime impossível. Esta criança não morreu, está comprovado por asfixia. Não permito a parte durante a minha fala. Não permito a parte. Não permito a parte. Fatos não se distorcem. Há um laudo. Tentativa de asfixia. Tentativa. Apenas isso, doutor. Não é com os seus gritos que o senhor vai convencer o membro do Conselho de Certeza. O senhor ia me Beleza? Não permitido a parte. Com certeza, o Conselho de Jurados somente é convencido com provas. Não precisa ninguém vir aqui gritar e apelar. Tiveram todo o tempo para fazer isso, não conseguiram. Estão pedindo para ler o item 3, mas eu não gostaria de ler apenas o item 3, porque o problema deles está no item 4. Então eu vou ler os dois. O problema deles está no item 4, onde o médico vem esclarecer o fato.
E eles se apegam ao terceiro item, quando o médico diz ação contundente, mais asfixia mecânica. Mas no quarto item, ele esclarece. Apesar do traumatismo craniano-encefálico, há indícios de tentativa de asfixia mecânica. Leia todo o item 4. Leio, com certeza. Nós nos apegamos porque a prova está aqui, e se os senhores jurados acharem interessante ler, o processo está aqui, é a página 19. Nós lemos o que é necessário. O item 4 por inteiro. Apesar do traumatismo, ela não esperaria 9 meses para tirar o filho. Tiraria antes. E como prova de que ela é uma mãe de pura importância à sociedade, o promotor diz, ela não causa mal à sociedade. Vamos condenar alguém que não tem que causar mal à comunidade e que tem uma filha de 3 anos para criar? Se ela não quisesse mais filho, ela não teria a terceira. Passo então a ler os quesitos que serão postos em votação. Primeiro quesito. No dia 16 de outubro de 1996, por volta das 13h30, na residência situada na rua Bispo Dom Carlos, 9.999, nesta cidade e comarca, a ré Elisete Castro, sobre a influência do estado puerperal, logo após o parto, matou sua filha, Anita Castro, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de folhas 22. Esse é o primeiro quesito. Vocês acatarem a defesa, responderão não. Acatando ao Ministério Público, responderão sim. Se o segundo quesito, no decorrer verão, se será posto em não, posto ou não em votação. Se a maioria dos votos forem sim do Ministério Público, nós não pediremos se há circunstâncias atenuantes a favor da regra. Caso vocês sim, que ela cometeu o crime, aí a gente vai para o segundo quesito. Então, vamos repetir o primeiro quesito. No dia 16 de outubro de 1996, por volta das 13h30, na residência situada na rua Bispo Dom Carlos, 9.999, nesta cidade e comarca, a ré Elisete Castro, sob a influência do estado puerperal, logo após o parto, matou sua filha, Anita Castro, causando-lhes as lesões descritas no exame cadavérico de folha 22. Agora a gente vai passar. Se vocês puderem tese da defesa, vocês responderão não. Não. Sim. Sim. Não. E sim. 3 votos do Ministério Público, 4 defesa. Como a defesa já conseguiu unanimidade dos votos no primeiro quesito, não iremos para o segundo quesito. Pediríamos que todos ficassem em pé para a lavratura da sentença. Autor, Ministério Público. Ré, Elisete Maria Castro, brasileira, solteira, doméstica, filha de Pedro Castro e Maria Paula Castro, com 28 anos de idade. Sentença. O Ministério Público do Estado do Paraná, com base no inquérito policial, ofereceu denúncia em face da ré acima qualificada, pela prática da conduta assim narrada na inicial. No dia 16 de outubro de 1996, por volta das 13h30, na residência situada na rua Bispo Dom Carlos, 9.999, em Guarapuava, Paraná, Elisete Maria Castro, sob influência do estado puerperal, laudo de folha 26, mediante ação contundente e asfixia mecânica, causou dolosamente em sua própria filha, a vítima, Anita Castro,
que havia nascido com vida, laudo de folhas 19 verso, logo após o parto. As lesões descritas no exame de necrópsia de folhas 19 e 19 verso, as quais foram as causas efetivas de sua morte. O processo teve tramite legal, regular e, estando em ordem, foi designado o dia de hoje para o julgamento da ré. Colocamos em votação os quesitos formulados. O Conselho de Sentença negou o quesito único relativo ao infanticídio, afastando o seu cometimento pela ré. Por todo o exposto e considerando as deliberações do Conselho de Sentença, com fundamento no artigo 386, inciso 4º do Código de Processo Penal, absolvo a ré Elisete Maria Castro das acusações contra si formuladas nesses autos. Cumpram-se do que couber as normas da douta Corregedoria Geral da Justiça. Dou esta por publicada e as partes por intimada. Karine Pereira de Lima, juíza de direito. Sala das deliberações do júri aos 14 de novembro de 2001. Agora eu quero agradecer ao doutor promotor, ao doutor defensor, pelas palavras que foram dirigidas à minha pessoa, a presença de todos, bem como parabenizo atuações dos senhores auxiliares da Justiça e policiais militares de serviço nessa sessão. Declaro encerrada essa sessão.